Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao Equilibre-se, o nosso encontro semanal para falar um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. No nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre intestino. Entenda como o bom funcionamento interfere na qualidade de vida como um todo. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, já está aqui ao meu lado a médica coloproctologista, a Bruna Biasi, que vai comentar um pouquinho mais sobre os cuidados, sobre a atenção redobrada que a gente deve ter a essa parte essencial do nosso corpo, né? Boa noite, doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada, boa noite, Isabel, boa noite para o pessoal de casa. Doutora, nem todo mundo sabe exatamente, né, a importância que o intestino tem, enfim, mas o fato é que ele é considerado um segundo cérebro. É isso mesmo? O porquê dessa associação? Sim, nos últimos anos vem se falando do intestino como segundo cérebro, porque, na verdade, o nosso intestino ele é o segundo órgão que mais contém neurônios em termos de número. Então, depois do cérebro, o intestino é o órgão que mais tem neurônios e eles funcionam independentes da função cerebral. Os nossos neurônios ali da parte intestinal, da mucosa, da parte muscular ali do intestino, eles têm uma função própria. E junto com as bactérias intestinais, que nosso intestino também é o órgão que mais contém bactérias, que a gente chama de flora intestinal. Esse conjunto das bactérias com os neurônios, eles atuam produzindo uma série de substâncias e neurotransmissores que atuam não só no funcionamento intestinal, mas também no nosso bem-estar geral, no bem-estar como um todo. Então, por isso que está se falando bastante do intestino como um segundo cérebro mesmo. É essencial manter ele em pleno funcionamento. Com certeza. Mas se isso não acontecer, podem surgir alguns problemas, algumas doenças até bem graves, né? Tem alguma faixa etária que é mais suscetível ou independente, acontece em diferentes momentos da vida? Existem algumas doenças que são mais comuns numa faixa etária mais jovem. Por exemplo, doenças inflamatórias intestinais costumam ser mais frequentes em adultos jovens. Mas, por exemplo, hemorroidas, o próprio câncer de intestino, a doença diverticular, eles ocorrem numa faixa etária um pouquinho mais alta. Então, dependendo do sexo do paciente, dependendo da idade que ele tem uma predisposição maior de ter determinadas doenças. Certo. Mas isso não quer dizer que não possa ocorrer nas outras, né? E quando acontece na infância? Quando percebe-se, né, os pais, os responsáveis notam algumas alterações na rotina, é possível já iniciar um tratamento precoce? Sim, desde a alimentação até algum tratamento que precise, por exemplo, de um medicamento, quanto mais cedo a gente começar a praticar esses cuidados, melhor vai ser o resto da vida da pessoa, né? A gente pode reduzir, por exemplo, tem algumas doenças que têm uma herança também, um padrão genético, que desde cedo, cuidando de algumas coisas, e até às vezes é necessário um tratamento cirúrgico preventivo, a gente pode mudar o desfecho das doenças e ter uma qualidade de vida melhor. Certo. E em relação aos sintomas, aos sinais de alerta que as pessoas podem ficar atentos e procurar auxílio médico, quais seriam os principais? Os principais sintomas assim de acometimento do intestino são dor abdominal, uma dor abdominal incomum, não uma dor abdominal às vezes que dura um dia, está associada a alguma alimentação diferente, alguma coisa um pouquinho mais importante, assim, uma dor abdominal mais arrastada, sangramento nas fezes, uma perda de peso inexplicada, alteração do hábito intestinal. Então, antes o intestino funcionava de uma maneira e agora começou a ter diarreia, começou a ter constipação, intestino preso. Esses são alguns dos sintomas. Também fraqueza, sintomas gerais, perda do apetite. Então, essas alterações sugerem algum problema gastrointestinal, né? Na maioria dos casos é um problema benigno, né? Na maioria dos casos, sim, mas a gente precisa ter uma avaliação médica para não deixar passar nenhuma doença mais séria que pode ser tratada e mudar o prognóstico da pessoa. E em relação a outros problemas mais silenciosos, digamos assim, que merecem uma atenção, né? Como que as pessoas podem, então, observar? Sim, então esses são os sintomas principais, mas existem algumas doenças do intestino que elas não dão sintoma algum. Por exemplo, os pólipos.
Os pólipos intestinais, eles acontecem numa frequência muito grande, assim, quanto maior a idade do paciente, maior a probabilidade dele ter esses pólipos, e eles não dão sintoma algum, não dão dor, não dão sangramento, não dão alteração do hábito intestinal. Para eles darem algum sintoma assim, eles têm que ser muito volumosos ou eles já estão associados a um tumor do intestino, por exemplo. E o único meio assim da gente detectar isso precocemente é pelos exames de rastreio. O melhor de todos, o padrão ouro, é a colonoscopia. Tá? É um exame que a gente indica para todos os pacientes acima dos 45 anos. Antigamente, há uns 3 ou 4 anos, se eu não me engano, que o tempo passa, a gente perde, mas saiu um estudo americano que reduziu a faixa dos 50 anos, que era a faixa etária que se recomendava a colonoscopia, então todos os pacientes acima dos 50 tinham indicação de fazer, mas já tem se mostrado benefício em reduzir esse limite para os 45 anos. Então, homens, mulheres, têm que fazer o exame de colonoscopia, porque a gente consegue detectar e já tratar esses pólipos no mesmo procedimento. Aí muitos pacientes vêm, mas doutora, aquela colonoscopia tem que fazer o preparo, dá diarreia, dá dor. Sim, realmente, o preparo não é muito bom para a maioria dos pacientes, porque compreende uma dieta, né, toda adequada, uns laxantes para limpar bem o intestino. É muito importante que o paciente faça direitinho esse preparo, porque a qualidade do exame depende disso também. Mas entre ter que fazer um preparo, né, e o benefício de se detectar algum tumor precoce ou algum pólipo e a gente poder tratar, não tem comparação, né? Eu acho que vale muito a pena. E depois também, se está tudo certo, pode repetir só daqui 5 anos. Então, não é um exame que tem que fazer tão direto assim. Sim, com certeza. E é válido aproveitar o check-up, né? Nesse período do ano, muitas pessoas estão aproveitando também, mas é uma atenção permanente. E em relação ao distúrbio do intestino preso, que é um assunto que é bem comum, muitas pessoas reclamam desse desconforto. Como lidar com isso, tendo em vista, você acabou de falar, doutora, sobre os laxantes, eles, como outros medicamentos, merecem uma atenção também, né? Com certeza. Porque pelo excesso pode causar outros problemas. Com certeza. Hoje mesmo eu atendi vários pacientes com queixa de constipação. Geralmente é um distúrbio mais comum em mulheres, e está associado a vários fatores. A constipação está associada desde a alimentação até o uso de algum medicamento que possa estar atuando nisso. Precisa de uma avaliação detalhada, tentar para diferenciar a causa da constipação, mas o uso de laxantes, como não precisa de uma receita para comprar, muitos pacientes chegam usando laxantes inadequados, né? Existem umas classes de tipos de laxantes, e um deles, que é dos tipos irritativos, que são os que mais funcionam, porque eles são mais fortes, eles irritam a mucosa do intestino, eles podem cursar com diarreia, perda da microbiota intestinal, cólicas, e com o tempo eles vão deixando o intestino cada vez mais viciado, como se diz, né? Ele vicia o intestino, a pessoa vai ficando com uma constipação cada vez mais difícil de ser tratada. E alguns tipos de laxantes também aumentam o risco da pessoa desenvolver pólipos intestinais. Então, a pessoa pode usar laxantes, a gente lança mão desse recurso para controlar, para melhorar o hábito intestinal da pessoa, mas tem que ser laxantes adequados, que possam ser usados cronicamente, que não oferecem um risco maior para o paciente. Uma forma controlada, exatamente, com todo o suporte tipo médico certo também. Exatamente. Né? Bom, doutora, em relação à pandemia, né, a gente sabe que os diferentes setores, as especialidades foram atingidas também com reflexo a partir da Covid. O que na parte da saúde intestinal também teve reflexo? Sim, eu venho atendendo pacientes principalmente com diarreia crônica pós-Covid. Ainda está se estudando muito sobre essa doença, sobre os reflexos que ela vai ter nos diversos sistemas, parte neurológica, respiratória, motora, intestinal, cardíaca. Ainda não se sabe exatamente quais vão ser os reflexos a longo prazo da doença, mas o que eu mais tenho atendido, sem dúvida, são pacientes com diarreia. Isso pode ser tanto
por causa do próprio vírus, né? Quanto pelos medicamentos que a pessoa usou para combater o vírus, desde antibióticos, medicamentos em geral, até o problema da imunidade, de espolhar as bactérias positivas do intestino. Então, é um tratamento relativamente complexo, né? E, às vezes, ele pode ser autolimitado, essa diarreia pode ser autolimitada, ela pode melhorar sozinha, mas, quando ela fica crônica, às vezes precisa de um tratamento adicional. Mas ainda não sabemos exatamente como que isso vai ser no futuro. Certo. Quer dizer, as pessoas que se recuperaram da Covid ou estão aí na fase, né, de melhora, podem apresentar outros problemas futuros em relação a isso? Podem. Podem ou não, né? Sim, depende da gravidade muito da doença, das doenças de base que esse paciente tem, de como foi o tratamento que ele fez, né? Então, depende de vários fatores. Pode ser que isso tenha alteração intestinal, essas alterações tenham um curso limitado por si, melhorem, mas pode ser que se arrastem por mais um tempo, precisando procurar um atendimento médico, um tratamento específico. Doutora Bruna, outro aspecto se refere aos alérgicos, né? E que também aí apresentam, por vezes, sinais, sintomas relacionados ao intestino. Quais cuidados podem ser observados, né? E se porventura alguém não recebeu um diagnóstico preciso, mas que está com alguns sintomas, o que deve cuidar? Então, digamos, alergias alimentares, elas são várias, tem duas principais, né, que é a intolerância à lactose e a intolerância ao glúten, que é a doença celíaca, né? Os sintomas dessas doenças podem ser diarreia, gases, cólicas, dores abdominais, perda de peso. Alguns pacientes com intolerância à lactose podem ter cefaleia, dor de cabeça, constipação. Então, às vezes são sintomas pouco específicos também, mas que podem sugerir um diagnóstico de alguma intolerância alimentar, né? O diagnóstico ele é feito na intolerância à lactose por meio... Existem alguns exames, o mais comum da gente fazer é aquele teste que a pessoa ingere uma quantidade de lactose, que é um tipo de açúcar, né? E aí a gente avalia medições do sangue da glicose sérica do paciente, da glicose do sangue, e ver se o paciente degradou, digeriu aquele tipo de açúcar. Então, é um teste que a pessoa toma, ingere o açúcar e faz as coletas de sangue seriadas, assim, de meia e meia hora, e aí vai medindo essa quantidade. Então, dependendo dos resultados, o paciente pode ter essa intolerância. Ou da intolerância ao glúten, também a gente pode medir os anticorpos no sangue dessa intolerância, e o diagnóstico confirmado mesmo é por meio de uma endoscopia, com uma biópsia de uma porção específica do duodeno, e aí depois fazendo o teste assim, de retirar o tipo de alimento se a pessoa teve resposta a esse tratamento. Então, muitas pessoas, até que não têm esses testes positivos, algumas se beneficiam de uma dieta sem lácteos e sem glúten, né? Então, tem se falado muito nisso, né? Tem se produzido muitos alimentos sem lácteos e sem o glúten, até para pessoas que não têm intolerância, mas que se sentem melhor, o intestino funciona melhor sem ingerir esses alimentos. Doutora Bruna, sobre os hábitos do cotidiano que podem ser aliados do nosso intestino, né? Quais seriam os principais que você destacaria? Os principais hábitos saudáveis que a gente tem que cuidar é muito importante mesmo. Às vezes parece que o médico fica falando essas coisas, mas é muito importante mesmo para evitar que se tenha um problema mais sério no futuro. Então, uma dieta rica em fibras, por exemplo, linhaça, aveia, frutas com bagaço, granola, cereais em geral, vegetais, isso tem um papel muito importante mesmo. Tanto na prevenção das doenças, como doença diverticular, por exemplo, os divertículos intestinais, como no próprio câncer de intestino. Então, uma alimentação rica em fibras, ela atua positivamente, então é muito importante, não só para regular o hábito, mas também para prevenir doenças. Além disso, uma ingesta hídrica adequada,
água, chá, suco, principalmente água mesmo. No verão as pessoas acabam ingerindo bem mais, né? Mas no inverno acabam esquecendo que a gente tem que tomar perto de 2 litros de água por dia. A gente faz mais ou menos uma estimativa baseada no peso da pessoa, né? Mas perto de 2 litros de água por dia. Além disso, evitar alimentos ultraprocessados, multiprocessados, evitar álcool, farinha branca, açúcar, os embutidos, né? Mortadela, salsicha, salame, esses embutidos, e nosso próprio churrasco, eles conferem um risco maior de câncer de intestino, porque na preparação ali eles são submetidos a altas temperaturas e liberam cancerígenos que atuam na nossa mucosa intestinal. Então, é bom evitar esse tipo de alimento. Eu sei que aqui no Sul a gente come muito churrasco, né? Mas que não seja uma rotina, assim, todos os dias, que seja com uma frequência menor, sabendo desses fatores. Além disso, não fumar também. O tabagismo é fator de risco para doenças intestinais. E praticar atividade física. É fundamental, tanto para o funcionamento adequado do intestino, pela própria produção desses neurotransmissores que dão sensação de bem-estar, e também por prevenir doenças, né? Não só intestinais, como todas, cardiovasculares, até melhora o humor, atividade física. Então, é bem importante tudo isso. Com certeza. Um cuidado, uma atenção permanente, né, doutora? Doutora Bruna, gostaria de agradecer, então, novamente, a sua participação aqui no Equilíbrio. Eu que agradeço o convite. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. E desse modo, nós encerramos o Equilíbrio-se dessa semana. Você pode conferir esse e outros programas aqui na página do Jornal e TV Bom Dia. Tenham todos um excelente fim de semana.